É muito comum, no início de cada período acadêmico, os professores perguntarem para seus alunos: que livro vocês leram no recesso? E os alunos respondem com uma outra pergunta: nas férias, ler? Sim, ler um livro é muito mais do que estudar e fazer provas. Vamos lá. Vejam aí a tela. Um país se faz com homens e livros. Essa frase que tem origem em Monteiro Lobato, quando ele coloca homens, ele está se referindo à humanidade, ao ser humano. É claro, nós tivemos brilhantes escritoras aqui no Brasil: Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes, Cora Coralina, Cecília Meirelles e muitas outras escritoras. Onde se lê: um país se faz com homens e livros, leia-se: um país se faz com seres humanos e livros. Aqui na segunda tela, nós podemos ler: um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar por ideias. Lemas são figuras simbólicas, assim como essas pequenas telas que eu coloquei aqui para vocês. Ao passo que ideias são pensamentos compartilhados por um grupo, ou seja, há uma profundidade maior na concepção de ideias. Vamos aqui para a terceira tela. Terminar rápido porque é maravilhoso, ou ler aos pouquinhos para durar para sempre. Há livros em que nós não queremos terminar logo da noite para o dia, muito pelo contrário. A cada dia a gente lê um pouquinho para ir refletindo, absorvendo e refletindo as ideias do livro. Aqui na quarta tela, é interessante, esse aqui é muito interessante. Todo mundo é leitor. Alguns só não descobriram ainda seus livros favoritos. Com relação a essa última tela, eu tenho uma passagem muito interessante e marcante na minha vida como professor universitário. Eu tinha um aluno que ele dizia ter dificuldade na leitura e na escrita, pois ele ainda não havia encontrado o seu livro favorito. Ele gostava muito de esportes, futebol, e eu simulei uma situação, dizendo a ele: olha, eu preciso escrever um artigo num jornal de bairros sobre o seu time e o campeonato naquela época que estava em curso. Pois bem, mas eu preciso que você escreva com base no que os jornais e os comentaristas esportivos estão afirmando. Pois bem, ele leu os jornais, os que os comentaristas estavam escrevendo, fez um resumo do que no jornal A, o jornal B dizia, o comentarista A, o comentarista B afirmava e escreveu para mim colocando a sua conclusão como torcedor adepto daquele time. Eu disse: exatamente isso. O que você conseguiu fazer na área do esporte e do futebol. Agora, seguindo esse mesmo método, vamos escrever um artigo sobre direito tributário. Bom, voltando ao conceito de livro, eu vou trazer para vocês um conceito de livro contido na Enciclopédia Barça. Bom, e o que é uma enciclopédia? Eu trouxe aqui para vocês uma enciclopédia. Vejam, deixa eu fazer o foco aqui para vocês verem. Olha, a enciclopédia da editora
abril. São mais de 1.500 páginas. Foram mais de 100 pesquisadores para escrever esta enciclopédia. Existe uma enciclopédia também muito tradicional, que é a Enciclopédia Barça. E eu trago aqui para vocês o conceito de livro contido na Enciclopédia Barça. Livro, objeto formado por conjunto de folhas de papel encadernadas. Olha que interessante. Naquela época era papel mesmo, não havia o digital eletrônico. Impressas com elementos de comunicação gráfica, que contém ideias, elementos de comunicação gráfica que, além do texto, nós temos imagens, figuras, tabelas. Este é um conceito material de livro, sobre o aspecto físico. No entanto, existe outro conceito, também de livro, mas sobre um aspecto que vai além do físico. Você já ouviu falar na persistência do livro em continuar existindo por todos esses séculos? Com o advento do jornal, que é um periódico que leva notícias, informações sobre a sua cidade, o seu país e sobre o mundo, pensou-se que o jornal iria acabar com os livros, mas isso não aconteceu. Vejamos. Os primeiros jornais impressos com periodicidade regular surgiram em Veneza, na Alemanha e nos Países Baixos. Mais adiante, no século XVII, surgem os primeiros jornais diários, como o The Tatler, em 1709, e o The Spectator, em 1711, lá na Grã-Bretanha. No Brasil, nós tínhamos jornais com um formato mais longo, as folhas eram mais compridas. Eu tenho aqui um livro da Folha de São Paulo, e esse livro ele contém as principais páginas desse jornal, a Folha de São Paulo. E nós podemos observar que as folhas eram compridas e muitas notícias, principalmente na primeira página de cada exemplar de jornal. Era muito comum naquela época, principalmente aos domingos, que as famílias se reunissem na parte da manhã para a leitura do jornal. O jornal ele era formado por cadernos. E quando ele chegava no lar dessas famílias, cada membro da família pegava um caderno. Tinha um caderno de esportes, o caderno de cinema e televisão, o caderno do noticiário internacional, de política, notícias locais e assim. Isso formava um acolhimento entre os membros da família. E depois que cada um lia o seu caderno predileto, havia um rodízio. Bom, o jornal não acabou com os livros e vem mais adiante o rádio. O rádio, chamado inicialmente de telegrafia sem fio, esse novo meio de comunicação, veio a denominar-se de radiotelegrafia lá por volta de 1912. Na linguagem corrente, a palavra rádio
substitui o conceito de difusão sonora. Já na virada do século XX, aí sim, os sinais telegráficos transmitidos por ondas de rádio cruzavam o Atlântico Norte, o oceano, da Europa aos Estados Unidos e Canadá. Mais uma vez disseram, o livro será substituído pelo rádio, já que o rádio é mais confortável para as pessoas ouvirem as notícias e o rádio tinha programações sobre informações, romances, novelas. Contudo, o livro não acabou. A descoberta do selênio, da substância selênio, foi um passo importante para a invenção da televisão. Se não, vejamos. Em 1873, foi comprovado que o selênio tinha a propriedade de transformar a energia luminosa em energia elétrica. Estabelecia-se, assim, a premissa teórica segundo a qual era possível transmitir imagens por meio da corrente elétrica. Entretanto, apenas lá em 1932, o primeiro televisor eletrônico foi construído pela Radio Corporation of America, a RCA, com um tubo de raios catódicos aperfeiçoado e com 120 linhas de definição. A televisão era o meio de comunicação com maior penetração nos lares naquela época e com maior capacidade de determinar comportamentos. A cultura de massas. Disseram, agora, sim, o livro será terminado com o advento da televisão. Mas não foi assim. Muito pelo contrário, com o advento da internet, muita coisa mudou. Vejamos o conceito de internet. Rede de computadores criada na década de 60 nos Estados Unidos e aperfeiçoada e difundida na década de 90, conecta computadores locais e de longa distância existentes no mundo, que compartilham dados e informação entre si. A internet definitivamente mudou o mundo que conhecíamos até a virada do milênio, principalmente nas relações de poder e sujeição. Eles, você sabe quem, aqueles que não se pode dizer o nome, ficaram completamente desnorteados e começaram inclusive a defender a regulação da comunicação por meio da internet, uma vez que os canais de comunicação, os canais de televisão perderam a sua capacidade de determinar comportamentos em massa. Olha eu e você aqui. Os canais de televisão perderam o monopólio como instrumento de formação de cultura. No entanto, a internet vem sobrevivendo e a internet não está acabando com os livros. Muito pelo contrário, o comércio eletrônico ele permite a aquisição dos mais variados livros,
nos mais variados locais pelo mundo. Então fica uma reflexão. É correto dizer que a internet está favorecendo a existência do livro? Quanto à história do livro, em seus primórdios, temos os egípcios, que faziam a sua escrita numa espécie de papel, o papiro. O papiro era feito com folhas longas, cuidadosamente entrelaçadas. Depois surgiu o pergaminho. O pergaminho é feito de pele animal, raspada e cuidadosamente polida. Temos então os primeiros manuscritos. Esses livros ficavam arquivados em bibliotecas. E não podemos deixar de falar da mais importante e mais antiga biblioteca, a de Alexandria. Uma biblioteca que sobreviveu a inúmeros ataques e incêndios. As justificativas para essas barbáries eram as mais esdrúxulas que podemos imaginar. Se não, vejamos uma delas. Se os livros estão de acordo com a doutrina dominante, então não têm utilidade, não precisam ser conservados. Ou, por outro lado, se os livros estão contra a doutrina, precisam ser incinerados. Na linha do tempo, prosseguindo, temos a queda do Império Romano. E os monges da Igreja, lá na Idade Média, eles tiveram um importante papel na perpetuação dos livros. E isso numa época em que pouquíssimos eram alfabetizados. Os monges, eles tinham a tarefa de copiar os livros a partir de fontes autênticas e assim transmiti-los às gerações futuras. Mais adiante surgem as primeiras universidades e lá a figura dos copistas, que também tinham essa nobre tarefa que era executada pelos monges. Eles permitiram o renascimento cultural por meio da produção literária nesses ambientes acadêmicos. Gutenberg foi o primeiro, seguindo a cronologia histórica, foi o primeiro a mecanizar o processo da tipografia, a imprensa, como conhecemos. A Revolução Industrial traz invenções que aumentaram em muito a produção de livros e o seu comércio. As fábricas de papel espalharam-se pelo mundo, democratizando o acesso aos livros. Vamos conhecer a anatomia do livro, as partes que compõem o livro no seu aspecto físico. Iniciaremos pela sobrecapa. Alguns livros, como este aqui, possuem uma sobrecapa, uma capa que fica sobreposta à capa original. E acaba por proteger o livro, sim, além da questão estética.
Neste livro, em particular, Ciência Política, ele está me servindo de fonte para uma preleção que estou preparando sobre a diferença entre revolução e golpe. A confusão nesses conceitos jurídicos tem causado alguns danos. Bom, vamos dar continuidade. A outra parte do livro é a capa e contracapa. Vejam, capa e contracapa. Vocês sabiam que o livro ele possui 4 capas? Vejam, essa é a primeira capa. A segunda capa aqui atrás, primeira, segunda, e neste livro, curiosamente, a segunda capa ela possui texto. Aqui atrás nós temos a terceira capa, que também possui texto, e a quarta capa. Existem livros, como o que eu apresentei agora há pouco, que possuem uma capa rígida, hardcover. E este aqui, a capa dele é flexível, softcover. Ótimo. Dando continuidade, nós temos as abas ou orelhas. Aqui temos um livro. Vejam, uma aba, ou também chamada de orelha. Ela não serve para o livro voar, embora em alguns filmes os livros possam voar. Aqui nas abas existem informações-chave sobre o livro e sobre o autor. Detalhe importante: a aba não é marcador de página, não serve para eu marcar a página onde eu parei a minha leitura. Assim, não façam isso. Para isso existe o marca-página. Esse aqui é o marca-página. Eu vou colocar o marca-página aqui, onde eu parei a minha leitura, para depois continuar a partir desta página, deste ponto. Dando prosseguimento, eu tenho a lombada. A lombada é o primeiro contato que o leitor tem com o livro, quando o livro está lá na estante ou na prateleira. É essa aqui, ó, lombada é isso aqui. O livro está lá na estante, em pezinho, com outros ao lado, então eu consigo ler que esse livro é a história do poder legislativo no Brasil, autores e editora. Prosseguindo, vocês já devem ter ouvido falar em sebos, são os cortes. Os cortes, eles são essas laterais aqui do livro. Nesse livro aqui, o corte ele tem cor verde e branca, é colorido. Existem livros que aqui nessa lateral o corte é dourado, são lindos esses livros. Aqui é chamado corte superior, ou da cabeça, aqui o corte inferior, ou do pé, e esse é o corte dianteiro, ou da frente. Prosseguindo, nós temos os cadernos. Vocês já viram cadernos? Um livro, vocês sabiam que ele é feito de vários caderninhos assim, que eles são colados e costurados? Eu tenho aqui um livro que ele foi danificado e vou tentar mostrar aqui na câmera, deixa eu ver aqui, que vocês conseguem observar, vários caderninhos aqui, ó. Esses vários caderninhos, eles foram colados e costurados. Quem danificou esse livro aqui foi um coelhinho muito simpático e arteiro. E para a gente terminar, assim, quando eu falo em encadernação,
e esse livro está precisando de uma encadernação, eu estou me referindo à colocação da capa, contracapa, lombada e todos juntos formando a capa em torno do livro, do corpo do livro. Que maravilha! Finalmente, as folhas de guarda. Vejam, percebam este livro aqui. As folhas de guarda, elas estão coladas na capa, e é chamada a contraguarda, que é colada na capa, e uma folha solta, que é chamada de volante. Alguns livros, como esse daqui, eles contêm estampas nessa folha de guarda. Olha como é bonito. Agora, o grande desafio para nós, professores e educadores, é ensinar a todos ler e escrever. Ler não é apenas soletrar letras, sílabas, palavras. Ler significa muito mais, significa interpretar textos para que o leitor possa construir o seu conhecimento. E isso é muito valorizado aqui no Instituto de Pesquisas. Em nosso curso preparatório de técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos, nós temos material com inúmeros textos para que os alunos, os nossos alunos, leiam, interpretem e debatam esses assuntos em sala de aula. Pois é imprescindível para uma boa escrita a existência de uma leitura rica. Dizem que, por ser algo maravilhoso, a escrita vem como um presente do sobrenatural para nós, e não como uma invenção humana. No passado, a escrita era difícil e estava limitada apenas a um pequeno número de pessoas, os escribas. Eles, os escribas, possuíam uma responsabilidade diferenciada, que era registrar e transmitir o conhecimento para a evolução do seu próprio povo. O livro permite a nós registrarmos o conhecimento e transmiti-lo de geração a geração. É bem verdade que em um determinado momento da história, lamentavelmente, foi elaborada a lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, nome pesado. Vejam, entretanto, na prática, quando um livro é censurado, existe uma reação natural à curiosidade por ler livros proibidos. A censura de livros acaba se voltando contra os seus opressores. Nos livros, a censura não funciona. As palavras escritas permitem também que a injustiça seja denunciada. E aqui nós iremos lidar
com livros que tratam de leis, constituições, tratados internacionais, relações humanas e tem mais e muito mais, mas isso é uma outra preleção.